Expedição Nefilim apresenta O Som dos Nefilim. Ecos de uma Era Esquecida. Volume 2. Quais seriam os 12 planetas que dão conceito ao renomado livro de Zecharia Sitchin, o 12º planeta? Em verdade, o 12º planeta foi uma escolha de título da editora que publicou o livro originalmente. A princípio, o nome do livro era para ser algo como o 12º Corpo Celeste, o que seria mais apropriado com o que Sitchin propunha. E para isso, além de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, incluíram o Sol e a Lua. Portanto, Nibiru seria o 12º corpo celeste, parte de um sistema solar, o nosso sistema solar. As tabuletas cuneiformes sumérias descrevem qual seria a aparência física dos Anunnaki? Sim, elas descrevem. Eles seriam brancos, quase albinos, loiros ou ruivos e de olhos claros. Os povos nórdicos nos dão uma ideia aproximada de como se pareceriam os Anunnaki. Algo que deve ser levado em conta é que Nibiru muito provavelmente seja um planeta escuro e frio. Em ambientes frios e com pouca luminosidade, seres vivos desenvolvem adaptações como pele clara para absorver mais luz solar, olhos claros para melhor visão em condições de pouca luz e redução na pigmentação para equilibrar a eficiência na absorção de luz e minimizar a perda de calor. Como um planeta, no caso Nibiru, que estaria a 3 vezes a distância entre Plutão e o Sol, pode manter a vida? Isso não seria teoricamente impossível? Vamos refletir. Como podemos saber se há ou não vida neste ou em outro planeta, se somente agora conseguimos chegar em Marte e nem conhecemos todo o universo? Não podemos nos apegar única e exclusivamente às leis da física e leis naturais do nosso planeta, ou da nossa dimensão. O que sabemos das realidades universais é tão somente um grão de areia ante o oceano de informações que existem e que desconhecemos. E quanto aos anjos, citados na Bíblia e em outras literaturas, quem ou o que seriam eles? Seriam Anunnaki? Não existem anjos, pelo menos não como a concepção popular geralmente compreende, pois trata-se de uma compreensão equivocada dos Anunnaki em tempos remotos, quando os mesmos interagiam diretamente com a população terrestre e que foi transmitida de geração em geração. Por exemplo, as leis de Clarke foi como ficaram conhecidas as 3 formulações elaboradas pelo escritor de ficção científica britânico Arthur C. Clarke acerca da relação entre o homem e a tecnologia. E a terceira lei de Clarke diz o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Ou seja, na visão de seres de raciocínio simples e com limitado conhecimento científico, um ser que voasse, seja em uma aeronave, seja com um aparato como um jetpack, brilhasse e estivesse vestindo trajes distintos do trivial, facilmente seria identificado como sobrenatural ou simplesmente divino. Qual seria o desejo da mente criadora, a quem chamamos Deus, ou o grande criador de tudo, para esta espécie em um planeta onde todos os seres se devoram para manter a própria vida? Bom, ele não quer nada. Isso não é um game, um jogo. Nós recebemos o dom da vida. Recebemos como legado um conjunto de regras que nos auxilia a vivermos em harmonia com nosso corpo, com o entorno e com o planeta. E recebemos o livre-arbítrio. Portanto, tudo o que escolhermos fazer é uma responsabilidade nossa e de mais ninguém.
É como um pai e uma mãe que, depois de ensinar o caminho da escola ao filho, despede-se dele para que ele chegue ao destino correto e aprenda as lições que lhe serão ensinadas. Se no meio do caminho o filho resolve se desviar, nada o impedirá, e as consequências desta escolha serão de responsabilidade dele. Podemos dizer que estamos abandonados por Deus, já que Ele nos deu a vida e o livre-arbítrio e só? Para quem devemos rezar, então? Não estamos sós, se compreendermos que uma partícula do grande Criador de tudo mora dentro de nós. E se compreendemos que Ele não depende de nada, nem tem reações humanas, ou faz qualquer tipo de barganha, então podemos sim rezar para Ele. E ao fazermos isso, peçamos orientação para que nossas decisões sejam as melhores e estejamos conscientes de que qualquer escolha que fizermos, seremos os únicos responsáveis pelas consequências, sejam elas boas ou ruins. Cada um de nós tem o governo da própria vida, ainda que a maioria de nós não entendamos isso. Portanto, não entreguemos a ninguém esta governança, pois ninguém cuidará dela melhor que nós mesmos. Não é contraditório acreditar na NASA e seus estudos se o sistema nos engana, manipula e nos oculta a verdade? Na prática, esta suposta intenção de nos fazer refletir acaba por apenas nos confundir, que em verdade é justamente o que a NASA e qualquer outra agência espacial tem por finalidade oculta. Por que Enlil gosta tanto do ritual da circuncisão, conforme as escrituras citam, a ponto de obrigar as suas duas religiões, judaísmo e islamismo, a praticar tal ato? Há um equívoco aqui. Enlil não gosta e nem desgosta do ritual da circuncisão, e muito menos obriga ninguém a coisa alguma. Para criticarmos alguém ou alguma prática, é preciso, em primeiro lugar, conhecer o tema que se quer criticar. A circuncisão faz parte do código de conduta e boas práticas, de saúde inclusive, deixadas por Enlil aos hebreus da época pré-judaica, aqueles chamados de enlilitas, no pacto que Ninurta fez com Abraão no Monte Sinai. Falaremos em detalhes disso nos próximos audiobooks do canal Expedição Nefilim. Quem será que criou os Anunnaki? Será que o Deus criador de tudo, de todas as coisas e de todo o sistema do universo é Anu, o pai de Enlil e de Enki? Não, Anu não é Deus, assim como nenhum outro Anunnaki o é, apesar de serem cultuados até hoje como deuses. Existe um grande criador de tudo, e ele é reconhecido pelos Anunnaki, inclusive. A diferença é que eles não lhes prestam culto. Isso é coisa nossa, dos terrestres humanos. Após milhões de anos de existência deles como raça, aprenderam que o destino de cada um não cabe a ele, mas é uma escolha individual. É o exercício do livre-arbítrio, é assumir responsabilidades sem transferi-las, é ser dono da própria vida, sem ter um Deus babá, 24 horas ligado para resolver os problemas que criamos com as nossas escolhas ruins. Por sermos imaturos, ensinaram-nos o básico que faziam desde os primórdios de suas existências. Se cada um exercesse isso com responsabilidade, acabavam as narrativas, as falsas lideranças, os falsos gurus, os templos de Araque, o culto aos Anunnaki, ainda que as pessoas o chamem por outros epítetos e se convençam que adoram o grande Criador de tudo. Por conta disso, de não conseguirmos fazer estas distinções, ainda vamos viver milhares de anos aprisionados à Matrix, seguindo falsos mestres, carregando medo e a culpa por questionar o sistema, vivendo numa eterna zona de conforto, acatando o que os outros dizem, o que devemos fazer, em vez de nós mesmos pararmos e analisarmos se estamos indo pelo caminho correto, negando a própria história, que derruba todas essas narrativas. Como explicar que Nibiru, supostamente 4 vezes maior que a Terra,
possa causar mudanças em planetas gigantes como Júpiter, Netuno e Urano, que são centenas de vezes maiores. Além disso, considerando a recente localização pela NASA de um corpo celeste um pouco maior que Júpiter, como esse tamanho se compara à descrição de Nibiru nas antigas tabuletas? Antes de mais nada, sim, Júpiter é mais de 300 vezes maior que a Terra e está a uma distância de cerca de 960 milhões de quilômetros de nós, podendo ser visto a olho nu, assim como Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno. E os registros são claros quanto às alterações que Nibiru causou na Terra e em Marte, essencialmente. Nos demais planetas não constam grandes alterações, a não ser a atração dos satélites dos gigantes gasosos, como ocorreu com Plutão. Todas as informações constam nas tabuletas sumérias e nos livros de Samuel Noah Kramer, Erich von Däniken e Zecharia Sitchin, e como Nibiru não está visível, ou talvez esteja, mas a NASA e outras agências espaciais simplesmente não nos dizem, o que é o mais provável. Só podemos defender o que está descrito nas tabuletas que os sumérios deixaram e que hoje chegam ao conhecimento de todos. Segundo o canal Expedição Nefilim, Nibiru passou no nosso sistema solar há cerca de 12.000 a 13.000 anos, no tempo do dilúvio. Porém, segundo a tradução de Zecharia Sitchin, ele passa a cada 3.600 anos. Já se passaram 13.000 anos, e por que ele ainda não retomou a trajetória para nosso sistema? Ou será que seriam 3.600 anos na contagem orbital de Nibiru? Há 13.000 anos, ele passou e causou um cataclismo, o grande dilúvio bíblico, como citado. Segundo Sitchin, a cada 21.000 anos, 7 chars, aproximadamente, esses grandes cataclismos acontecem como se fosse uma descarga da energia cinética acumulada pelos perigeus de Nibiru. De lá para cá, ele já passou outras 3 vezes, provocando novas alterações. A pergunta que devemos fazer é: será que na sua próxima vinda haverá um novo cataclisma? Bom, como ele surge a partir da Antártida e foi de lá que a tsunami inundou a Terra no dilúvio, todas as grandes potências estão lá, coincidentemente, só que não, analisando se há algum risco. Seguindo esta lógica, é altamente improvável que tenhamos um cataclisma nesta passagem próxima, entretanto, na outra, é bem possível. E a Terra caminha para as mesmas dificuldades dos tempos de Noé, com superaquecimento, superpopulação, escassez de água e de alimentos e a iminência de uma guerra nuclear. De acordo com Sitchin, quando foi a última passagem de Nibiru, afinal de contas? Nibiru se aproxima da Terra a cada 3.450 a 3.600 anos, aproximadamente. Sim, pode haver uma variação. E desde o dilúvio universal, amplamente relatado em diversas culturas e mitologias, ele já passou 3 vezes e se prepara para aparecer e passar pela 4ª vez. A última passagem foi quando os babilônios, em nome de Marduk, conquistaram a primeira região, Grande Israel. Não se pode associar toda a passagem de Nibiru com grandes catástrofes, como já explicamos anteriormente. Até que o dilúvio acontecesse, Nibiru cruzou o nosso sistema solar várias vezes. Foi esse acúmulo de voltas que foi minando o nosso planeta até que repercutiu na Antártida, que é por onde ele surge. Isso levou 21.000 anos, aproximadamente. E é por isso que todas as grandes potências têm suas bases na Antártida, prevendo a possibilidade de um novo dilúvio ou algo do gênero, mas com tempo hábil para se protegerem desta vez. Eles, os Anunnaki, passaram pelo Brasil? E por que falam tanto que o Brasil é o celeiro do mundo? Isso tem algo a ver com os Anunnaki? Eles estiveram em todos os cantos do planeta, exploraram cada metro quadrado do solo e do mar.
não nos esqueçamos que os Anunnaki ficaram ativamente aqui na Terra por mais de 400 mil anos e que não é exagero dizer que o planeta é, em verdade, deles. O Brasil, ser o celeiro do mundo, é uma expressão contemporânea, referindo-se ao fato de aqui tudo que se planta cresce. Mas podemos fazer uma alusão ao contexto que estamos estudando. Os olhos de todos os países do mundo se voltam ao nosso país, pois somos a maior fonte de matéria-prima de quase tudo no planeta. E isso, com certeza, não passa desapercebido por eles. De acordo com as Escrituras, Deus tem os hebreus como o povo escolhido, hebreus estes que, eventualmente, deram origem aos judeus. Pergunta: nesse contexto, a quem interessa estabelecer os sumérios como origem da raça humana? Há um grande equívoco aqui, e que vem sendo disseminado intencionalmente para confundir as pessoas há milênios. O grande Criador de tudo, o único e verdadeiro Deus, sem forma, sem genealogia, sem emoções humanas, que não precisa de templos, nem de sacerdotes ou intermediários, ou de rituais, nem de oferta ou sacrifícios. Ele tem um universo inteiro para equilibrar e não escolheu nenhum povo em particular, pois concedeu a vida a todos indiscriminadamente. Quem escolhe o seu povo em particular são os Anunnaki, os Nefilim. Assim, a maioria deles educou direta ou indiretamente os habitantes de seus territórios para atingirem seus objetivos. Como a maioria das pessoas hoje está sob o controle do clã de Marduk, de Nanar, de Inanna e dos Igigi, seus fins sempre são belicosos, e eles querem conquistar territórios, subjugar os povos de um e de outro território, e não ligam para qualquer regra que permita evoluir os seus terrestres, que os adoram como deuses. Diante disso, e explicaremos ao longo dos próximos episódios, Enlil e seu clã separou um povo e o guiou para o seu território, ensinando-o valores éticos e morais, para que sirvam de modelo para os outros povos em caso de um novo reset, seja natural ou provocado. E foi assim que os hebreus, e hoje em dia os judeus, servem 4 Anunnaki, ou Nefilim, Enlil, Ninurta, Utu e Ishkur, que eles aprenderam a chamar de Yahvé. Ainda assim, podemos dizer que fica por responder quem de fato criou os planetas, os seres e tudo que existe no universo antes da criação do ser humano? Não fica não. Quem criou tudo isso foi o grande Criador de tudo, ou Pai de todo o princípio, que é como os próprios Nefilim chamam o Deus único. Mais uma vez vamos repetir aqui. Ele é um Deus sem forma, sem genealogia, sem reações e sensações humanas, que não precisa de templos, sacerdotes, dogmas, oferendas e rituais, nem muito menos se faz passar por um terrestre, para levar-nos a crer em sua existência. Há teorias que dizem que os Anunnaki é que extinguiram os dinossauros, com suas bombas atômicas e suas guerras. Isso procede? Não, isso não procede. Quando o assunto é Anunnaki, estamos falando de pouco mais de 450 mil anos de história, apenas. E não de pré-história, que foi quando os dinossauros povoaram a Terra, e que é conhecida como Era Mesozoica, que durou de 230 milhões a 65 milhões de anos aproximadamente, segundo a ciência. E isso pode ter sido quando aqui ainda era o gigante Acoso Tiamat. Para todos os efeitos, não há relatos de dinossauros nas tabuletas que foram traduzidas até agora. Porém, da mesma forma, não há como negar que os dinossauros existiram em virtude dos fósseis diversos encontrados. O que pode ter acontecido é que, com as sucessivas colisões dos satélites de Nibiru com Tiamat, até a derradeira colisão com o próprio Nibiru, os dinossauros foram extintos, mas suas marcas ficaram para sempre na metade que se tornou a Terra. Numa narrativa hipotética, a panspermia entre Nibiru e Tiamat, ao se chocarem,
teria desencadeado um encontro cósmico impactante, fragmentando Tiamat em pedaços que, ricos em elementos essenciais para a vida, dispersam-se no espaço. A maior porção dos fragmentos de Tiamat deu origem à Terra, fornecendo compostos orgânicos e minerais fundamentais, e possivelmente os primeiros elementos da vida animal da Terra. Esse evento cósmico singular teria estabelecido as condições propícias para o desenvolvimento da vida, transformando a panspermia entre Nibiru e Tiamat na origem direta da vida na Terra. Zeharia Sitchin era um arqueólogo ou historiador? Qual era a formação acadêmica dele? Ele sabia ler o idioma sumério? Nem arqueólogo nem historiador, mas economista por formação. Porém, assiriólogo por especialização, estudou e aprendeu por conta mesmo. Ele era fluente em várias línguas, incluindo hebraico, aramaico e acadiano. Essas habilidades linguísticas foram essenciais para suas interpretações dos textos antigos, nos quais baseou suas teorias sobre a origem da humanidade. E foi isso que deixou os acadêmicos ortodoxos, seus debunkers, enciumados, a ponto de tentarem descredibilizá-lo a qualquer custo. Porém, sem nunca terem conseguido atingir este objetivo, simplesmente por não apresentarem nada tão impactante quanto ele, nem conseguirem impedir que as descobertas científicas viessem a comprovar o que já havia sido revelado pelas tabuletas sumérias. De onde Zeharia Sitchin tirou que os Anunnaki vão voltar? Está em alguma tabuleta suméria ou é apenas suposição dele? Sitchin, além de estudioso das tabuletas sumérias, era profundo conhecedor da cultura judaica e das escrituras do Taná. Então, conseguiu fazer as pontes entre estas duas vertentes, lembrando que as tabuletas foram escritas pelo menos 2000 anos antes de qualquer registro bíblico. E ele tirou esta conclusão justamente da decisão de Enlil, descrita nas tabuletas e corroborada com todas as narrativas envolvendo o retorno de um Messias, de se afastar da terra, até que a era de Marduk terminasse. Uma era dura em torno de 2160 anos. Não quer dizer que isso se dará imediatamente no fim da era dele, mas pode adentrar outra era, que seria a de Aquário ou na era de Peixes, que marcaria o início quando Enki aqui chegou. Se toda a população humana foi extinta com o bombardeio na Suméria, como Sitchin narra, como vieram todos esses outros povos posteriormente? Quem disse que toda a população humana foi extinta? Somente os afetados diretamente foram extintos. No caso, os habitantes da região onde ficava a Suméria, onde fica o Iraque atualmente. Uma guerra nuclear não acaba com o mundo, embora provoque muitos estragos e mortes, o que lamentamos muito, é claro. E foi o que vimos, por exemplo, no triste acontecimento da Segunda Guerra Mundial, quando em agosto de 1945, os Estados Unidos lançou bombas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. As cidades foram totalmente destruídas, mas o país todo não, tampouco o resto do mundo. Mesmo assim, os efeitos da bomba repercutiram em todo o planeta, ainda que sem tê-lo destruído, efetivamente. Na maioria das civilizações antigas, as famílias reais se distinguiam da população local, isso em praticamente todas as nações. Eram geralmente mais altos, loiros ou ruivos, pele clara e hoje, isso é sabido pela ciência, possuíam sangue com fator RH negativo, na maior parte das vezes. Como isso era possível, se teoricamente não se conheciam e muitas vezes nem tinham contato direto. Quando os Anunnaki se afastaram da Terra, eles escolheram seus representantes, geralmente seus descendentes. E todos eles seguiam a lei da semente real, casando-se entre eles, obedecendo à restrição de nunca casarem meios irmãos filhos da mesma mãe, mas sim do mesmo pai, garantindo assim a sucessão da linhagem.
Hoje, isso ainda existe em várias das poucas dinastias reais que ainda perduram. A realeza da Inglaterra é um exemplo clássico disso, com seus rituais e tradições irrepreensivelmente puristas. Logo, não é difícil concluir que estas características das realezas terrestres se deram e se dão por conta das tradições herdadas das realezas. Anunnaki. Os Anunnaki foram os únicos alienígenas que pisaram na Terra? Esta é uma pergunta delicada. Há, atualmente, inúmeras teorias a respeito da visitação de seres extraterrestres ao nosso planeta azul. A grande maioria delas, especialmente as mais elaboradas, são de cunho mediúnico, embasadas por narrativas canalizadas. E dentro desta perspectiva, o que podemos afirmar com segurança é que os únicos registros relatados e detalhados consideravelmente bem em diversas mitologias e nas tabuletas sumérias se referem aos Anunnaki, que levaram diversos epítetos em culturas e civilizações e mitologias diversas, deuses, nefilim, anjos, entre outros. Logo, não podemos afirmar nada sobre outras raças. Mas podemos, com certeza, confirmar que eles, os Anunnaki, estiveram e ainda estão por aqui. Se foi Deus que nos ensinou o caminho, como saberíamos isso se não tivéssemos sido ensinados pelos mandamentos do Deus bíblico e Jesus, sendo que só sabemos o certo e errado através da Bíblia? O que muitos chamam de mandamentos do Deus bíblico já havia sido ensinado milhares de anos antes para os sumérios. Está tudo lá, no Código de Hammurabi. Portanto, este legado, que é o nosso manual de sobrevivência, que foi deixado por Enlil e Ninurta, quando do tão referenciado encontro entre Moisés com Deus, que era em verdade Ninurta, no cume do Monte Sinai, possivelmente também foi legado aos Anunnaki por alguma civilização mais evoluída que eles e aprendido em milhões de anos. Qual a relação dos Anunnaki com os ditos dominadores globais e resistência? São famílias de Anunnaki? Tipo Enlil versus Enki ou Enlil e Enki versus Marduk? A influência desses seres ancestrais transcendeu eras, manipulando discretamente os bastidores do poder global. Os descendentes dos Anunnaki que aqui ficaram sem poderem retornar a Nibiru, detentores de conhecimentos ancestrais, estão estrategicamente envolvidos nas decisões das principais potências mundiais, orquestrando eventos e moldando destinos. E neste enredo, Enlil e seu clã não se envolvem diretamente com nenhuma das mazelas perpetradas pelos clãs Anunnaki que ficaram na Terra, tendo por objetivo unicamente a defesa da primeira região, Israel, que é o elo céu-terra, desempenhando um papel central, guardando segredos antigos sem influenciar o cenário geopolítico como os demais clãs o fazem. O Jardim do Éden de fato existiu em algum lugar da Mesopotâmia ou foi crença local propagada? E o tal laboratório no qual se originou a humanidade desapareceu em alguma catástrofe continental na Terra? Sim, eles existiram. Numa época antiga no Kuwait, o que hoje é uma região desértica, existia um lugar especial conhecido como o Jardim do Éden, ou simplesmente Edim. Porém, não se tratava de um paraíso, no sentido religioso, mas uma região singular, onde elementos da natureza possibilitavam um ambiente propício para o desenvolvimento humano. Próximo a essa localidade, um laboratório ancestral, porém altamente tecnológico, operava, onde Enki, Ninzida e Ninmah conduziam experimentos e estudos avançados, especialmente no ramo genético. No entanto, um evento catastrófico continental, o dilúvio universal, apagou vestígios desse laboratório, lançando a humanidade em um curso evolutivo complexo e desconhecido. Assim,
A história se desenrola entre as areias do deserto, revelando pistas de um passado distante e segredos enterrados sob a superfície da terra. Quem expulsou os Anunnaki da Terra foi Javé ou foram embora por vontade própria? Os Anunnaki não foram expulsos. É um tanto mais complexo do que isso. Os nascidos na Terra e os impedidos de voltarem a Nibiru continuam na Terra, e os Anunnaki nascidos em Nibiru se afastaram momentaneamente. Para nós, já se passaram mais de 3.000 anos, mas para eles não tem um char completo, menos de 1 ano no tempo deles, como se fossem alguns meses apenas. E para todos os efeitos, quem os judeus chamam de Javé ou Yavé, na pronúncia correta, não é um ser, e sim uma amálgama de 4 Anunnaki, Enlil, Ninurta, Utu e Ishkur. Texto: Quito Melo e Anderson Ernsten. Edição: Anderson Ernsten. O tráfico humano é um negócio de 150 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos são um dos principais destinos do tráfico humano e um dos maiores consumidores de sexo infantil. Há mais seres humanos na escravidão hoje do que em qualquer outro momento da história, mesmo quando a escravidão era legalizada. Milhões desses escravos são crianças. Não se cale, denuncie.